Oi, pessoal, tudo bem? Então, vocês devem ter percebido que eu cortei a última aula, né? Ela estava ficando muito longa e eu resolvi continuar ela agora. Então, ainda tem algumas coisas de vetores que eu quero apresentar para vocês. Então, vamos lá, né? Olha, então, fiz aqui, vou rodar essa primeira linha, já deixei ela escrita. É um vetorzinho, tá? Então, tá aqui o C e vários elementos separados por vírgula, tá? Vou rodar, vou dar Ctrl Enter. Tá aqui, tá? Então tem 12 posições, né? E aqui são esses números, né, que estão aqui, tá? Bom, beleza. Aí, o que eu gostaria de mostrar para vocês? Primeiro, eu gostaria de mostrar uma função que é muito útil, que é para saber o tamanho. Tudo bem, aqui eu estou vendo que esse vetor tem 12 posições, mas às vezes é interessante você saber. Às vezes você não sabe a priori o tamanho desse vetor e é interessante você saber, né? Então você vem, roda aqui essa length, v, né? O v é o nome da variável, beleza? E ele te dá aqui que vale 12, beleza? Então essa é uma funçãozinha útil. Outra função útil que a gente pode ter é o seguinte: eu posso pegar. Vocês lembram que para selecionar um elemento de um vetor, por exemplo, se eu selecionar aqui V2 e rodar, tá? Vou dar Ctrl Enter, o resultado aparece aqui embaixo, é esse aqui. Esse 1 entre colchetes não tem nada a ver, tá? Mas esse é o 5.5, né? É o valor desse vetor nessa segunda posição, tá? Mas eu posso fazer uma coisa muito louca, olha só. Eu posso vir aqui e escrever V menos 2. Opa, V menos 2. Aí eu vou rodar, tá? O que acontece? Ele imprime aqui, vou até colocar isso aqui em outra variável para vocês verem melhor, mas ele imprime aqui todos os valores, exceto o segundo, tá? Vou chamar isso aqui de um outro vetor, vou chamar de V, V menos, tá? Só pra gente, tá? Ou seja, ele é um vetor que tem 11 posições e que sumiu aqui a segunda posição. Então, se eu quiser excluir um determinado elemento ali que não tá legal, eu venho e posso usar a posição menos a posição do elemento, tá? E eu posso fazer isso também. Então, eu fiz menos 2, mas poderia ser menos um conjunto de posições. Então, eu poderia excluir a segunda posição. O que mais que eu vou excluir? Vou excluir todas as que tem ponto 5, tá? Então, vou excluir a segunda, vou excluir a outra que é a quinta. É só, né? Acho que é só. Pronto, excluí, ó. Aí eu tenho elementos aqui, sumiu aqui o 5,5 e o 2,5, tá? E o resto dos elementos continuou. Então, essa também é uma função útil. Vamos supor que eu quisesse, então eu já mostrei aqui, né, que eu posso excluir 2 posições. Vamos supor que eu quisesse excluir muitas posições, que eu quero então, que eu quero pegar muitas posições. Vamos supor que eu quero V novo igual a V. Aí eu quero falar assim, eu quero a posição 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 10. Tá? Então, eu coloco V dentro aqui dos colchetes, no que eu estou selecionando, eu concateno aqui as posições que eu quero. Vou rodar. Tenho aqui o V novo com todas as 8 posições que eu selecionei. A primeira, a segunda, a terceira não, então a quarta, ó, que era 3, tá? Então,
Essa é uma maneira de fazer. Mas eu poderia também fazer, para não ficar tão poluído, eu crio uma variável índice, por exemplo, com esses valores aqui, tá? Vou dar Ctrl C, Ctrl V. Beleza, criei essa variável índice, tá aqui, índice, tem esses valores. E agora, vou colocar um V novo 2, que vai ser V ind, tá? Ind é a variável que eu criei com os índices que eu quero selecionar. Pronto, tá vendo? Ó, ela é idêntica à anterior. Então, você não precisa fazer dessa maneira poluída, assim, né? Você pode criar um índice e aqui são os índices que eu estou querendo selecionar desse vetor, ou seja, as posições que eu estou querendo selecionar. E aí eu rodo, tá? Uma coisa que eu também não mostrei é que eu posso fazer operações com vetores. Então, por exemplo, eu posso pegar V, eu chamo de, sei lá, V2 igual a V mais 1. Tá? E aí agora esse V2... Opa, que o V1 estava... tá aqui. V valia 4, né? Então... somou 1 em todas as posições, né? Então, 4, V2 aqui, o primeiro elemento é 5, o segundo elemento é 6,5, 8, né? 4, assim por diante. É sempre o elemento do vetor original somado de 1. E eu posso também somar dois vetores. Então, eu posso criar V new, vou chamar assim, V são, que vai ser V novo mais V novo 2, tá? Os dois são iguais, mas só para vocês verem. Beleza, então aqui, ó, tô somando 4 com 4, 8, 5,5 com 5,5, 11, tá? 3 e 3, 6. Então, eu posso fazer todas essas operações. Bom, a última coisa que eu queria mostrar para vocês, mais porque eu vou passar um exercicinho para vocês e eu queria que vocês... se familiarizassem com isso, tá? Que é como fazer um sorteio, tá? Então, sorteio. Então, imaginem que eu queira fazer um sorteio de um número, tá? Para isso, a gente vai usar a variável sample, tá? Sample, ele vai querer dizer assim, o seguinte pra gente. Sample quer dizer que eu tenho uma variável de distribuição uniforme, né? Então, todos os números que eu vou sortear, eles têm probabilidade igual de serem sorteados. E aí, eu vou fazer o seguinte, aqui dentro, eu vou sortear, por exemplo, um número em 10, tá? Então, eu coloco aqui o tamanho da minha amostra e a quantidade de bolinhas, vamos supor, que eu queira sortear, tá? E aí, eu posso escolher se essa bolinha vai ser colocada de volta na cesta ou não, tá? Então, vamos colocar que não, tá? Que uma vez que eu sorteei uma bolinha, tudo bem que para uma bolinha não vai fazer diferença, né? Mas depois a gente vê para outras. Vou rodar algumas vezes, ó. Primeira vez deu 10, segunda vez deu 7, 5, 6, tá? Eu tô sorteando bolinhas, né? Uma bolinha aleatória desse, digamos assim, de um saquinho com 10 bolinhas. Vou sortear agora 2 bolinhas aleatórias de um saquinho com 10 bolinhas. Vamos lá. Aí ele sorteou aqui 1 e 10. Opa, deixa eu dar um Ctrl Enter aqui de novo. 1 e 9. 9 e 10, tá? 3 e 4. Eu dei um replace falso, tá?
Deixa eu colocar um replace true e vamos colocar um número maior de bolinhas a serem sorteadas, tá? Para ver se a gente consegue pegar algumas bolinhas repetidas aqui. Então, vou sortear. Replace true, tá? Vocês poderiam escrever o true por extenso também, o falso por extenso, mas basta colocar o T ou F. Então tá, sorteou 4 bolinhas e aqui a princípio é diferente do bingo, tá? Então no bingo, que seria o replace falso, né? A gente tira uma bolinha e nunca mais coloca ela de volta na cesta. Agora, quando a gente coloca aqui o replace true, a gente tá colocando a bolinha de volta no cesto. Vamos lá. Ah, pronto, ó. Aqui. Uma das vezes, agora sim, saiu, ó. Então, saiu 1, 8 e 6. Repetiu, tá? Isso que eu queria mostrar. Aqui saiu 5, 5, 4, 5. Nesse saiu 9, 1, 10, 9. Agora só tá repetindo, né? Pronto, esse não. Esse saiu 5, 6, 7, 10. Tá? E eu posso armazenar isso também em uma variável, que eu vou chamar, sei lá, de var, tá? Tudo que eu fizer, eu posso armazenar em uma variável. Então, eu armazenei o resultado desse sorteio em uma variável, tá? Quando eu sortear de novo, mudou, tá? O número das bolinhas que foram sorteadas. E só para vocês terem uma ideia, né, de que eu falei, essa distribuição é uniforme. Então, vamos fazer... vamos sortear 40 números de 100 com replace falso, tá? E aí eu vou fazer o histograma disso, só pra gente ver como é que fica. Opa, eu não dei Ctrl Enter. Agora dei. Tá? É lógico, né? Conforme a gente for tendo aqui mais sorteios, né? A gente vai vendo mais isso ficar mais uniforme, né? Vamos sortear então aqui de 100, vamos fazer o contrário, de 10 números. De 1000 números, vamos sortear 600. Fazer o histograma, tá? Ele parece aqui, né? Ele é uma distribuição uniforme. Vou mostrar para vocês também, só por curiosidade, como eu acabei mostrando essa, eu vou mostrar também uma distribuição normal, que também é algo que é muito útil em várias áreas. A função para uma distribuição normal, no R, se chama R-norm, tá? E aí, ó, quando ele até dá aqui R-norm, N, aí você coloca a média e o desvio padrão. Então, o que essa função R-norm faz? Ela simula uma quantidade de números sorteados de uma distribuição normal com uma determinada média e um desvio padrão, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu simulo 10 vezes algo que tenha média 0 e variância 1, tá? Vou colocar isso aqui numa variável que vai chamar norm. Não, norm fica feio, né? Então, vamos botar outro nome aqui, vamos colocar VN, tá? Vou dar aqui Ctrl Enter. Ela apareceu aqui, deixa eu limpar essas variáveis aqui, porque tá muito feio. Peraí, vamos fazer de novo. Pronto. Aí aparece aqui, é um número em uma distribuição normal, tá? Ou seja, uma distribuição contínua, né? Então, pode ser qualquer número quebradão, né? Não tem que ser números inteiros, tá? É diferente da sample aqui. E a gente tem aqui, vou fazer o histograma dessa variável para a gente ver como é que ele fica, como é que ele parece. Tá? Ele não parece uma distribuição normal, né?
mas é porque a gente simulou poucas vezes. Vamos simular então aqui 100. Ó, agora já aparece mais uma distribuição normal com média 0 e desvio padrão 1. Ah, desculpa, eu acho que não é desvio padrão, tá? Eu acho que é variância, tá? Vamos lá. 1000 vezes, tá? E quanto mais vezes eu simular essa variável, mais ela vai parecer com uma distribuição normal, tá? E não necessariamente a média precisaria ser no 0, né? Ela poderia ser, por exemplo, no 3, com uma variância, sei lá, 1,5, 1,2, vou colocar. Tá? Vou simular 10.000 vezes. Tá? Vocês viram aqui que a média mudou de lugar. Tá? Então, gente, era isso que eu queria mostrar, porque isso, na verdade, vai ser essa função sample aqui que vocês vão precisar para fazer o exercício que eu vou passar, tá? Então, só relembrando aqui, né? O sample aqui, você pode fazer um sorteio de uma bolinha, em 10, por exemplo, ou você pode fazer o sorteio de várias bolinhas em muitas, né? Enfim. Então, tá aqui, tá? Tá aqui. Tá? Var vale 5. E se eu quisesse imprimir, né, esse valor aqui, eu poderia dar um print var, tá? Só porque eu não falei ainda não falei da função print, tá? Então, eu acho que isso é tudo que vocês vão precisar para fazer o exercício que eu vou pedir para vocês, tá? Então, vamos ficando por aqui, gente. Até a próxima.